Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, graça e paz, Deus os abençoe, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e amados no Senhor Jesus. Nós estamos hoje lendo Mateus 8, e eu te chamo para ler comigo, versículos 1 a 4, versículos 1 a 4. Vamos ler. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Muito bom. Eu li essa passagem hoje, porque nós gastamos aí 30 mensagens a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começou aí no capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças, foi para o 6 e 7. Capítulo 8 já não é mais o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi aquela transição entre a velha aliança e a nova aliança. Agora a aliança é no sangue do Cordeiro. A velha aliança, os judaizantes queriam judaizar a nova aliança, usando os argumentos da velha aliança. Jesus refez aquilo, reescreveu e disse como que seria a nova aliança no seu sangue. E quando ele terminou, ele desceu do monte. Quando ele desceu do monte, ele encontrou duas coisas assim tremendas. Primeiro, ele encontrou uma grande multidão, ou grandes multidões. Quando ele desceu do monte, tinha muita gente. Isso aqui foi o começo do seu ministério, bem no começo. Ele falava de uma tal maneira, com uma autoridade, não com autoritarismo, com uma autoridade. Sabe aquela pessoa que você faz uma pergunta sobre um elemento químico, e ele conhece de tal maneira a química, ou sobre química, a respeito de química, ele conhece tanto que ele vai descrevendo para você com uma profundidade total e com uma clareza tão grande, e você fica de boca aberta ouvindo aquele homem. Como que esse homem sabe tudo isso? E tudo certo, você percebe que ele está falando corretamente. Tem autoridade para falar, porque fala a verdade do mais profundo, sem invencionice, sem tentar enganar, ou sem tentar
mexer com as emoções das pessoas, ele realmente sabe o que diz. Olha, voltando um pouquinho, nós vamos ler novamente no capítulo 7, o versículo 28 e o 29. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ou essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei pregavam a verdade. A Bíblia diz isso, e pregava, mas não tinha autoridade, porque a vida deles era uma incoerente. Era incoerente. A vida deles era uma incoerência muito grande. A palavra era diferente da própria vida. Não havia coerência. Jesus tinha uma autoridade excepcional, incrível. Então, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, começaram a segui-lo. Outro acontecimento, ali embaixo, no sopé do monte, havia um leproso. O leproso era um homem excluído. É claro que essa palavra lepra na Bíblia pode significar alguma outra enfermidade que não se sabia o nome, mas era uma enfermidade muito dura. Geralmente era lepra mesmo. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e adorou Jesus. Ajoelhou-se e adorou Jesus. Leproso. Jesus recebeu doutores da lei. Jesus recebeu os mais altos oficiais. Mas Jesus recebia muito mais leprosos, prostitutas, gente condenada pela sociedade, gente que não tinha valor, cegos, gentinha no conceito, né, da sociedade, gentinha. Recebeu muito mais. Multidões seguiam Jesus. E esse aqui fazia parte dessa gentinha, gente jogada, abandonada, leproso, gente que não tinha valor, não podia morar nem com a família. Esse leproso se aproximou de Jesus. Isso aqui é um negócio espetacular, né? Espetacular. Porque ninguém se aproxima dos grandes. E Jesus era grande. Como que alguém do naipe de Jesus poderia receber um sujeito leproso, um sujeito doente, um sujeito sem nada? Ele se aproxima de Jesus. Diz aqui que ele adorou Jesus de joelhos e fez o seu pedido. E fez o seu pedido. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Esse pedido não é uma ordem para Jesus. Porque às vezes a gente diz: por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me cura? O que está acontecendo? O Senhor não me escuta? O Senhor não me escuta? Por quê? O Senhor fez aquilo, não faz para mim. A gente põe Jesus no canto, né? E cutuca. Por quê? Ele não. Você nota a maneira que ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu acredito. Versículo 3. Jesus é o nosso Salvador. Diz assim, que Jesus estendeu a mão, tocou nele. Ninguém tocaria no leproso. Ninguém não. Ninguém toca em leproso. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E Jesus disse essas palavras: eu quero. Seja purificado. Eu quero te abençoar. Eu quero te purificar.
algumas vezes, veja bem, aqui diz que Jesus tocou nele. Tocou nele. Houve uma vez que Jesus cuspiu no chão, com o dedo fez uma espécie de um lodinho, um barrinho, e passou nos olhos do cego. Outra vez Jesus apenas dizia com a sua palavra. Jesus não tinha uma metodologia de cura. Não. De acordo com o Espírito Santo lhe dava, ele fazia. Ele fazia de acordo com o Espírito Santo. Cada caso era um caso diferente. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro e falou com um morto, Lázaro. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Sai daí de dentro, Lázaro. E aquele homem que tinha sido sepultado, fazia 4 dias, saiu. Então o Senhor Jesus não tem métodos. Ele é poderoso. Ele faz o que a hora determina, o que o Espírito Santo fala com ele. Até hoje Jesus é o que nos cura, nos purifica. Diz aqui no versículo 4 que Jesus disse: não conte para ninguém, vai mostrar-se ao sacerdote e depois vai fazer a oferta que Moisés mandou, para que isso sirva de testemunho. Eu não vou falar sobre todos os aspectos do versículo 4, mas me chamam muita atenção. Hoje você não pode falar de dinheiro nas igrejas. Quando um pastor fala de dinheiro, ele não é xingado de boca, porque não pode xingar de boca, porque se alguém gravar, dá cadeia. Mas as pessoas pensam mal. As pessoas se ressentem de tal maneira que essas pessoas dizem: eu não volto mais nessa igreja, está pedindo dinheiro, isso quer o meu dinheiro. Sabe de uma coisa? As pessoas querem ganhar tudo de Deus. As pessoas dizem que Jesus é tudo para eles. As pessoas dizem: Jesus morreu por mim, Ele é o meu Salvador. Mas se Jesus dependesse do dinheiro dessas pessoas, a obra de evangelização da terra, a obra de cristã, já teria morrido há muito tempo, porque essas pessoas não conseguem abrir mão de R$1 que seja. E quando ele dá uma oferta, é uma merreca que não vale nada, que não serve para nada, é uma esmola. Ele não consegue entender o mínimo. Não consegue. É difícil entender. Quando toca no dinheiro, tocou na parte que mais dói no homem. O dinheiro é como se fosse um membro do ser humano. Um membro muito dolorido. Um membro muito sensível. Encostou, doeu, deu choque. Jesus disse: vai fazer o que manda a lei, vai dar a oferta no templo. Vai lá. Você conhece, você sabe, vai lá, vai fazer. Manda ser dizimista, vai lá fazer. Vai fazer. Mamon não pode dominar você nunca, nunca. Mamon, que é o Deus dinheiro, Mamon tem que ser dominado por você, e não ele te dominar. Vai lá, faça isso sim. Rompa, do verbo romper, rompa com o maligno, quebre as hostes malignas, você vai entender que eu posso te dar muito mais. É assim que Jesus fala. Vai, faça isso. O versículo 4 fala várias coisas. Não conte para ninguém, mas primeiro vai mostrar-se ao sacerdote, vai oferecer a oferta que Moisés ordenou, que isso vai servir de testemunho a muita gente. Então, depois quando Jesus desceu do Sermão do Monte, a primeira coisa que aconteceu foi o ajuntamento das multidões e um homem enfermo sendo totalmente recuperado, restaurado.
Jesus continua sendo o nosso médico dos médicos, aquele que faz todas as coisas. Creia nele, o Senhor é poderoso. Fique na paz, fique no nome de Jesus, fique com Deus. E a gente volta e a gente se encontra novamente na graça de Jesus. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.